Luciano Mourão na área mais uma vez. Projeto Aprova Oeiras Digital, revolucionando a educação aqui do município. Mais uma ação da Prefeitura, da Secretaria Municipal da Juventude em prol de você, vestibulando, que nesse período de pandemia está aí na sua residência, no isolamento e infelizmente não está podendo ter as aulas presenciais. Mas não fique triste, não fique abatido. Nós estamos aqui para dar todo o apoio para vocês. Vamos criar grupos de WhatsApp, onde colocaremos a nossa equipe de professores para dar todo o suporte a vocês. Vamos fazer simulados mensais, onde vocês serão avaliados, poderão tirar suas dúvidas e aprimorar os conhecimentos. E com fé em Deus, quando passar a pandemia, a gente voltará a ter aqui em Oeiras as revisões presenciais do projeto Aprova Oeiras. Então eu os convido para um terceiro tema de suma importância para o nosso Enem. Acompanhe. Biologia, professor Luciano Mourão, aula 3, respiração celular, a chamada respiração aeróbia, que acontece nas células, lá nas mitocôndrias, né? Professor, para que serve esse processo chamado de respiração celular? Eu pensava que era só respiração pulmonar. Calma, relax, não confunda as coisas, tá? Respiração pulmonar, o nome já está dizendo, ocorre no pulmão. Respiração celular, o nome também já está dizendo, acontece na célula, no interior da célula, mais especificamente numa organela chamada mitocôndria, que é o grande centro produtor de energia de ATP das nossas células. E aí eu queria passar para vocês hoje as chamadas pedras preciosas, aqueles detalhes importantes que nos direcionam para o gabarito correto se uma questão desse tema for cobrada na prova do Enem. E a cobrança é grande, galera. Se cobra muito, porque toda atividade que nós fazemos, seja ela qual for, ela requer energia, ela requer um gasto metabólico. E a pessoa tem que entender sobre essa temática. Então acompanhe, ó. Respiração celular, pessoal, também é chamada de respiração aeróbia, porque tem oxigênio na sua composição. Observe, ó, como que acontece esse processo dentro da mitocôndria. Eu tenho aqui um alimento, que eu posso citar como exemplo principal a molécula de glicose, que é um carboidrato, um glicídio, um alimento energético, né? C6H12O6 é um monossacarídeo com 6 carbonos. Na presença de oxigênio, essa glicose é quebrada. Se ela é quebrada, ela vai ser o quê? Oxidada, tá certo? Vai perder hidrogênios e vai ofertar hidrogênios para o oxigênio. Quando o oxigênio ganha hidrogênios, ele vira o quê? Água. Beleza? Então, se eu tirar hidrogênios da molécula de glicose e ofertar ao oxigênio, ele vira água. Quem foi que sobrou? Carbono e oxigênio. Eu libero na forma de gás carbônico. Estão vendo como é mole? Estão vendo como é fácil? Mamãozinho com açúcar. Não tem erro. É quebrar a glicose na presença do gás oxigênio. Aquele gás que você respirou, que você inspirou e que pela hematose oxigenou o seu sangue lá na pequena circulação, como falamos em aulas anteriores, né? E aí libera esse gás tóxico que vai ser expelido pela expiração, libera a água, que é uma molécula fundamental à vida, e vai liberar o tal do ATP, que é oriundo da energia liberada dessa quebra. Então, quando eu quebro, galera, quando eu quebro a molécula de glicose, eu quebro as ligações químicas que uniam esses átomos. Dessa quebra libera quem? Energia. E aí eu vou usar a energia para produzir ATP, que é a moeda energética da célula. Tudo isso acontecendo onde? Na mitocôndria. Então a mitocôndria, que é essa organela, que na realidade, se você parar para olhar com atenção, ela se assemelha a uma bactéria. Ela parece um bacilo. Por quê, professor? Porque na realidade a mitocôndria ela era uma bactéria que passou a viver dentro de uma célula eucariota, tá bom?
chamada hipótese endossimbiótica, que muito já foi cobrada aí nas provas do Enem. Então, essa mitocôndria, ela tem uma membrana externa, que seria a parede celular da bactéria, e uma membrana interna, que seria a membrana plasmática. E olhe que ela tem dobras, ó. Ela tem dobramentos, tá? Cada dobra dessa é uma crista mitocondrial. E o citoplasma que tem aqui dentro é a matriz mitocondrial. Serão exatamente nesses locais que nós teremos aí a ocorrência das etapas da respiração celular. Essa respiração, pessoal, não pode ocorrer de uma vez só, agudamente, abruptamente. Mas por que, professor? Se ela ocorresse rapidamente, de uma vez só, eu teria muita energia, isso seria ótimo. Seria ótimo, muita energia é uma maravilha. Mas você morreria. Por que, professor? Porque a liberação de muita energia traz consigo liberação de calor. Então, se eu liberar muita energia de uma só vez, eu tenho liberação de muito calor de uma única vez. Isso aumentaria a temperatura, então teria um aumento térmico e causaria desnaturação, desorganização, desestruturação de todas as proteínas do meu corpo. Resultado? Falência metabólica e morte celular generalizada. Os tecidos parariam de funcionar, os órgãos também, os sistemas e você seria levado a óbito. A natureza é perfeita, tá? Apesar de produzir a energia através da quebra do alimento que você ingeriu e do oxigênio que você inspirou, mas isso tem que ser gradativo, tem que ser paulatinamente, para que eu possa produzir energia aos poucos e guardá-la na forma de ATP, que é a moeda energética da célula, evitando com isso o colapso metabólico, a desnaturação proteica e a morte celular generalizada. Vejam como a natureza é perfeita. Então, está aqui a mitocôndria, era uma bactéria que passou a viver dentro de uma célula e ela tem uma capacidade de produzir ATP muito alta. Se tu comparares uma célula que tem a mitocôndria e uma célula que não tem a mitocôndria, a diferença na produção de ATP chega a ser quase 20 vezes. Ou seja, com a mitocôndria, a produção de ATP é otimizada. Ela é aumentada quase 20 vezes. Sem a mitocôndria, a produção de ATP, é paia, é fraca. Como é que eu posso perceber isso na prática, professor? Está aqui, Quando o processo é aeróbio, que é o que acontece na mitocôndria, eu tenho uma produção de aproximadamente 38 ATPs a partir de cada quebra de uma molécula de glicose. Tá bom? Isso necessita de quem? Oxigênio, porque o processo é aeróbio. Está aqui, o O2 participando da quebra da glicose. Tá? Agora, eu posso ter, observação, um processo chamado fermentação. Ah, professor, eu me lembro disso bem aí, na fabricação de pães, na fabricação do bolo, na fabricação da cerveja, do vinho, é a fermentação. Eu me lembro. E eu lembro também que eu posso ter fermentação na minha musculatura. Quando eu estou fazendo atividade física, que eu estou muito cansado, e eu quero fazer um esforço para o qual não estou preparado fisicamente, eu vou ter cãibra, eu vou ter fadiga muscular. O que é isso? Fermentação. Ou seja, eu vou quebrar a glicose sem o oxigênio. É uma quebra anaeróbia desse oxigênio. O que acontece com a produção de ATP? Lá embaixo. O que acontece com o rendimento energético, metabólico? Uma bosta. Você está fraquinho, igual caldo de peteca, né? E aí faz o esforço, não está preparado, produz o quê? Ácido lático. Essa é a dica matadora para o Enem. A diferença de fermentação alcoólica, cujo grande diferencial é liberar gás carbônico, daí a espuma da cerveja,
Daí, o aumento da massa de pães e bolos. O que é que faz o pão inchar? É o gás que é liberado, que é o gás carbônico. O que é que causa a espuma da cerveja? É o gás que é liberado, que é o gás carbônico. Já a fermentação lática, que acontece na minha musculatura, ela não libera gás carbônico. Vai liberar um ácido chamado ácido lático. E ele causa fadiga e ele causa dor muscular. Então nós temos duas opções para produzirmos energia através da quebra dos alimentos que ingerimos. Uma opção é a respiração celular, que é aeróbia, que acontece na mitocôndria, cujo saldo é de 38 ATPs, é uma quebra completa da molécula de glicose. A outra opção é a fermentação anaeróbia, uma só etapa, muito menos rendimento energético. Consequentemente, uma quantidade de ATP de saldo de apenas 2 ATPs. Tá bom? Então essa é a dica do professor Luciano Mourão para esse tema, respiração celular e metabolismo energético. Ficamos por aqui agora, voltaremos em breve com mais dicas e com mais informações e as pedras preciosas para você vestibulando do projeto Aprova UERA Digital. Grande abraço! Alô galera do Enem, alô você vestibulando do projeto Aprova Oeiras Digital, o processo de preparação para o Enem, onde nós professores invadimos a sua casa, para que você não precise sair da sua residência nesse momento de pandemia, momento de grande dificuldade, um momento extremamente crítico para todos os povos do mundo, e nós aqui em Oeiras não podemos deixar de seguir as orientações da OMS e do nosso Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Todo mundo em casa, usando a máscara, álcool gel ou lavando as mãos e evitando aí aglomerações. Se tiver que sair de casa, sempre com máscara, levar o seu álcool gel e manter uma distância aí de 1,5 metro, 2 metros para as pessoas. E nesse momento, pessoal, de pandemia, nós aqui da Gestão Municipal, a Secretaria Municipal da Juventude, oferta para vocês vestibulandos esse projeto chamado Aprova UERA Digital. Nós temos aí os nossos grupos de WhatsApp, onde teremos nossa equipe de professores dando todo o suporte a vocês. Faremos simulados, vamos ter uma psicóloga dando suporte para você nesse momento também, ou seja, tudo aquilo que for necessário para ajudar você, que tem compromisso com o seu futuro e que não vai deixar essa pandemia, essa virose atrapalhar esse seu sonho. Eu sou o professor Luciano Mourão, professor de biologia, também médico infectologista aqui da cidade de Oeiras, e hoje trago para vocês mais um tema importante, grupos vegetais, tá bom? Esse é um tema extremamente cobrado nas provas de Enem e que às vezes os alunos têm dificuldade em acertar. Professor, é muito chato. São muitos nomes, eu não consigo decorar essas informações todas. Calma, relax. Aqui você terá as chamadas pedras preciosas, né? E as dicas matadoras. Com essas dicas, vocês jamais errarão qualquer questão que venha a ser cobrada na prova do Enem sobre a temática grupos vegetais. Para facilitar a vida de vocês, eu dividi essa aula em duas, porque senão ficaria uma aula muito extensa e termina sendo enfadonho, né? Uma aula de meia hora, 40 minutos é muito chato. Então eu dividi em duas mais curtas, mas que vocês vão aprender com muita facilidade. Então, os dois primeiros grupos que nós vamos aprender e estudar hoje são os dos grupos mais arcaicos, mais restritos dessas plantas. São os grupos das briófitas e pteridófitas, tá certo? Aqui no grupo das briófitas, nós temos como grandes representantes os musgos, certo? Que parecem lodo. São plantinhas rasteiras que ficam em superfícies úmidas. É como se fossem lodo, mas na realidade são os musgos, porque
eles são bem pequenininhos e eles não são lisinhos como se fosse água. É como se fosse uma penugemzinha bem superficial. E aqui das pteridófitas, aquela plantinha que quase todos nós temos na nossa residência, que são as samambaias, tá bom? Então, eu fiz aqui um bizu, né? Um quadrozinho, um esquema para vocês aprenderem com facilidade. Olha para cá. Presença de vasos condutores. Lá vai uma dúvida que você não pode ter na hora da prova do Enem. Pelo amor de Deus, nunca diga que planta tem vaso sanguíneo. Por favor, tá? Sangue em planta? Never, nunca, jamais. O que é que planta tem? Seiva. Seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada, água e nutrientes que foram produzidos na fotossíntese. Então vamos lá. Vasos condutores, ter ou não ter vasos condutores. Professor, por que é importante ter vasos condutores? Porque quando tem vasos, o transporte dessas seivas é mais rápido. É um transporte mais eficiente. Consequentemente, a planta fica mais bem alimentada e ela pode crescer mais. Se ela não tem vasos, o transporte é muito lento. Célula a célula, negocinho fraquinho, entendeu? Paia, né? E ela não cresce. Ela fica uma plantinha batoré. Batoré. Olha a dica. Batoré. Né? Segundo aspecto, o tamanho. Se ela vai crescer ou não em relação com a outra. Terceiro é o habitat. Onde que ela vive? Onde que eu posso encontrar essa planta? Será que ela já é adaptada? Será que ela é evoluída? De cara você vai saber que não. Por quê, professor? Porque eu disse no início da aula que essas duas plantas são as mais arcaicas, são as mais primitivas. Então elas não podem ser as mais evoluídas, não é verdade? Seria uma contradição. Quarto aspecto, a fase dominante. Como assim, professor? Uma planta, ela pode ter duas fases na sua vida. A planta, ela é diferente dos animais. Nós, animais, só temos uma fase em nossa vida. Nós nascemos com esse aspecto, cabeça, pescoço, tórax, abdômen e membros. E morreremos com esse aspecto. A planta não. A planta nasce de uma maneira e ela morre de outra maneira. E isso vai circulando, ó, chamado ciclo vital da planta. Ela fica mudando de forma o tempo todo. Esporófito, gametófito, esporófito, gametófito. Olha o nome, ó. Gametófito. A palavra fito quer dizer planta. Planta que produz o quê? Gameta. Pronto, não tem erro. Se lá no Enem tiver o desenho de uma planta e ela produzir gameta, ela é gametófito. Tá bom? Fito é planta. Planta que produz o quê? Esporos. Então, se lá na questão do Enem estiver falando de esporos, produção de esporos, é um esporófito. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai caracterizar qual é a fase dominante, porque a planta tem essas duas fases durante os ciclos de sua vida. Terceiro é a reprodução, é a fecundação. Nós vamos ver quais as plantas que precisam ou não de água para fecundar. Galera, tem planta que só reproduz, só fecunda, só brinca de índio se o ambiente estiver úmido. Se o ambiente estiver todo molhadinho. Se não estiver molhadinho, ela não reproduz. Olha como ela bota boneco, né? Ela só quer molhadinho. Se estiver seco, pode esquecer que ela não reproduz. Isso aí já é o quê? Uma limitação para sobreviver em alguns locais. Se a planta só reproduz em ambiente úmido, ela não pode viver, por exemplo, num deserto. Ela não pode viver, por exemplo, na caatinga, porque lá não tem água disponível, tá bom? Essa é a compreensão, né? E por último, um critério de classificação. Se ela é criptógama ou se ela é fanerógama. Eu ensino para os meus alunos, né? E vou ensinar a vocês, meus alunos aqui do projeto Aprovoeira Digital, um bizu, uma pedra preciosa, uma dica matadora que você nunca mais vai esquecer, para diferenciar fanerógama de criptógama, né? Qual é o bizu, professor? Pelo amor de Deus, que isso aí é complicado demais. Tá aqui, ó, F. F de quê?
Fuego. Fuego. Esta planta ela é fogo. Se eu disser que uma pessoa é fuego, esta pessoa é tímida ou tarada? Taradinha. Não é? Então, planta fanerógama é aquela planta tarada. Como assim, professor? Não entendi. Tarada porque os órgãos sexuais dela são expostos. O que seria, por exemplo, um homem ou uma mulher fanerógamo? Seria aquela pessoa que andaria nua, mostrando os órgãos genitais. Como nós andamos vestidos, né, com roupa, nós somos o quê? Criptógamos, ou seja, tímidos. Nós não expomos, nós não mostramos nossos órgãos sexuais. Deu para entender? Então, planta tímida é criptógama. Planta tarada, que mostra tudo, é fanerógama. Beleza? Então, vamos construir o nosso quadro. Presta atenção, ó. Dica matadora, professor Luciano Mourão, não tem livro nenhum. Só aqui numa provoeira digital. Olha a dica. B de briófita, B de quê? Bosta. Pronto. Se você lembrar isso aí, você não erra uma questão de briófita no Enem. Professor, não entendi nada. Relax. Calma, você vai entender. Olha para cá. Briófita. Tem ou não tem vasos condutores? Xilema e floema. O que é que a briófita é? Uma bosta. Então ela não tem. Ela não tem nada. Ela é uma bosta. Ela é primitiva. Ela é a mais arcaica. Ela é uma bosta. Tá bom? Então ela não tem vasos condutores. Já a Pteridófita samambaia tem. Por isso ela é um pouco mais evoluída do que a briófita. Beleza? Entendeu por que é B de briófita, B de bosta? Olha a segunda dica. Tamanho. Qual o tamanho da briófita? A briófita é o quê? Batoré. B de briófita, B de bosta, B de batoré. O que quer dizer isso, professora? Não cresce. Por que ela não cresce? Porque ela não tem vasos condutores. Nem xilema e nem floema. Então o transporte de alimentos, de seivas nessa planta é péssimo, é uma bosta, tá certo? Já aqui não, ó, ela já é uma planta de médio porte. Ela não é uma planta de baixo porte. Tá bom? Por que essa aqui cresce mais? Porque tem vasos condutores. Então ela é melhor nutrida. Tá legal? Habitat. O habitat é o mesmo. Vou até botar assim, ó. Locais úmidos e sombreados. Todas as duas gostam de locais úmidos e sombreados. Elas não gostam de ambiente ensolarado. Por quê? Porque elas não têm uma boa capacidade de absorver água. Apesar que a pior é a bosta. Ela é menos adaptada. Essa aqui, Pteridófita samambaia, já tem um poderzinho de adaptação melhor, mas ela prefere locais úmidos e sombreados, tá bom? Fase dominante. Olha para cá, ó. Aqui, o gametófito predomina sobre o esporófito. A fase dominante é a que produz gameta. Já aqui, o esporófito predomina sobre gametófito. Certo? Lá vai a dica matadora. Dica matadora para você, vestibulando aqui do Aproveira Digital. Jamais você vai esquecer isso. Olha para o nome da planta. Briófita tem letra E? Não. Pteridófita tem letra E? Tem. Pois quando a planta tiver no seu nome a letra E, qual é a fase dominante? É esporófita. Toda planta cujo nome tem a letra E, a fase que vai predominar é o esporófito. Já a briófita tem letra E? Não. Qual é a fase predominante? Gametófita, porque não tem a letra E. Beleza? Não esquece mais. E fecundação. Professor, essas plantas para fecundar, para reproduzir, elas podem reproduzir em qualquer ambiente? Claro que não. Olha o habitat delas, ó. Locais úmidos e sombreados. Isso quer dizer o quê?
que ambas dependem da presença de água para realizar a união dos gametas. Ou seja, todas as duas dependem da água para a reprodução. Por isso que elas gostam de ambiente úmido, porque facilita a sua reprodução. Entendido isso? Então ambas são plantas que dependem da água para reproduzir. E para concluirmos nosso raciocínio sobre esses dois primeiros grupos de plantas, as mais primitivas, vem saber se elas são criptógamas ou fanerógamas, se elas são tímidas ou taradinhas, pois ambas são criptógamas. Ambas são criptógamas. Vejam que essas duas plantas, as mais primitivas, elas têm muitas características comuns. Olha para cá, ó. Ambas são tímidas, escondem os órgãos sexuais, não mostram. Ambas dependem da água para sobreviver, porque dependem da água para reproduzir. Se não reproduz, some, fica extinta, né? Ambas gostam de locais úmidos e sombreados. E em que aspectos a samambaia, que é a pteridófita, se torna mais evoluída do que a briófita? O principal, a presença de vasos condutores. Aqui é o grande diferencial, galera. Ó, elas apresentam xilema, que conduz a seiva bruta, água e sais minerais, e ela tem o floema, que conduz a seiva elaborada. Então este quadro aqui nos dá uma visão geral dessas duas primeiras plantas, as mais primitivas, as mais arcaicas, e que o Enem cobra. E com essas informações nós estamos preparados para responder qualquer questão que venha a ser abordada na prova do Enem. Um grande abraço e em breve o professor Luciano Mourão volta com mais dicas matadoras para vocês, vestibulandos do Aprova Oeiras Digital. Grande abraço.